Olá, tudo bem? Fernando Moura, Métodos Terapêuticos. Estou muito empolgado hoje de estar aqui com vocês nesse webinário. É um desafio para mim, não por estar falando na câmera, mas com a questão da tecnologia, né? Como está colocando isso daqui no ar. Espero que dê tudo certo, vai dar. Então, eu queria falar um pouquinho sobre mim, sobre o que é o Métodos Terapêuticos, para a gente começar a dar início a esse webinário. Então eu queria agradecer vocês pela presença, por estarem aí com a gente, né, no meio da semana, numa quinta-feira. Para os terapeutas, isso aqui é um horário nobre, tá ouvindo aí um webinário muito legal. Então, assim, minha formação acadêmica, eu sou biólogo, fisiologista, e durante mais ou menos uns 18 anos fui professor de terapia. Então sou formado em medicina chinesa, sou formado em naturopatia e radiestesia, são minhas práticas principais. E estou nessa área aí mais ou menos uns 25 anos. Uma época fiz junto, eu tinha um laboratório, fui terapeuta e trabalhei com laboratório. E aí depois já me dediquei totalmente à área de terapia. O que nós vamos fazer aqui, nós vamos falar sobre os métodos terapêuticos e terapias naturais. Só para falar, eu e esse meu sócio, o Márcio Saad, grande amigo, sentamos um dia e começamos a falar sobre trazer para o público uma informação de qualidade em relação ao que se diz respeito à terapia. Um lugar onde que a gente possa discutir todas as formas de terapia, não só as naturais, mas todas as formas de terapia. Foi assim que surgiu os métodos terapêuticos. Estou muito empolgado, porque hoje começo a falar sobre um congresso que a gente está organizando e montando. Pessoas muito especiais estão chegando para participar desse congresso. Vou falar também hoje sobre os cursos online, explicar bem sobre o que são esses cursos online. E quero agradecer vocês por estarem aí nessa quinta-feira assistindo esse vídeo. A gente sabe muito bem que esse horário da noite é um horário nobre para o terapeuta, né? Mas agradeço muito a presença de vocês e vamos para o treinamento. E vamos conversando. Um abraço, até mais. Bem, pessoal, então vamos falar sobre terapias naturais, os métodos terapêuticos, né? Quando surgiu isso, quando começou esse processo. E aqui na tela já tem uma frase que eu gosto muito, e a gente vai falar bastante sobre ela hoje, que são agentes de transformação. Então, assim, eu falo que hoje todo terapeuta, todo mundo que trabalha com a saúde ou trabalha com treinamento, ele também é um agente de transformação. E ter essa educação de que cada um impacta de uma forma favorável o ambiente, a família e tudo que envolve as suas relações, seria uma coisa muito interessante de se ter em mente. Então, ao decorrer da nossa palestra de hoje, nosso webinário, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui eu gosto de colocar essa imagem do planeta Terra, né? Um perfil entre metade vegetal, metade construção. Hoje, cada dia que passa, nós estamos perdendo um pouquinho dessa camada verde, e está cada vez mais construindo prédios, casas. Cada vez mais as pessoas elas vêm para o centro metropolitano buscar oportunidade, crescimento, e acaba devastando o próprio meio ambiente. E aí o que acontece? Altos níveis de estresse, alto nível de doenças, e cada vez mais o terapeuta vai ser necessário nesse tipo de cidade, nesse tipo de comunidade. Para você ter uma ideia, se a gente for colocar uma estatística, hoje existe um terapeuta para cada 250 habitantes. Essa é uma quantidade ridícula de pessoas, é uma quantidade muito pequena. Então, o que acontece? Cada vez mais os terapeutas vão ser necessários. E é por isso que a gente tem que assumir o nosso lugar e fazer com que a gente cada vez mais cresça dentro dessa área, torne essa área o mais forte possível. Aqui eu já estou falando um pouco do que é os métodos terapêuticos, né? Qual a proposta do método terapêutico? Agregar terapeutas, agregar técnicas para que podemos falar num senso comum. Hoje em dia, o que acontece? O terapeuta ele fica com o lugar que sobra. E isso eu acho uma coisa muito indigna para essa profissão, que é incrível. Hoje nós temos a medicina, a fisioterapia, a terapia ocupacional,
a educação física, cada um ocupando o seu setor de uma forma muito bem limitada, bem delimitada. E para nós terapeutas ficamos meio à margem. Isso é bastante da nossa responsabilidade, porque dentro das nossas formações não nos dão uma visão de trabalho em grupo. A nossa visão sempre é meio lobo solitário, né? Então quem está me ouvindo sabe muito bem o que eu estou falando. E é isso. Então a gente tem que começar a se organizar como classe, começar a se organizar como pessoas que estão aí para fazer diferença no mundo e ser um agente de transformação. Estrutura da terapia. Então vamos falar um pouquinho sobre a história da terapia, a estrutura em que a terapia se formou. Antigamente, né, a base do nosso conhecimento veio de onde? Veio da Índia, da China, do Egito, povo maia, índios norte-americanos. Praticamente a nossa base de conhecimento veio daí. Quase todas as técnicas naturais foram brotando aí. As técnicas terapêuticas que se basearam no pensamento, aí já vieram da Europa, principalmente foi o berço de tudo ali, a Europa antiga. Mas as técnicas naturais vieram desses países, né? E uma coisa muito interessante, por exemplo, a Índia, a China, o próprio Egito, eles nunca desconsideravam o ambiente. Então, a pessoa e o ambiente é um fluxo. É um fluxo. Hoje, nós destacamos a pessoa do ambiente. Então, hoje, pouco se fala do indivíduo inserido dentro de um ambiente de trabalho, o indivíduo inserido dentro de uma família. Parece que são coisas separadas. Então, assim, saúde está diretamente ligado a relacionamento. Não só relacionamento afetivo, mas como você se relaciona com o meio que você vive. Né? Qual é o ecossistema que te circunda? Né? E o ecossistema pode ser várias coisas. Som, cheiros, alimentação, sono, estresse, tensões. Então tudo isso gera uma afetação. E quando se trata as pessoas, normalmente não se leva isso em conta. Só para você ter uma ideia, na China existiam os médicos dos pés descalços, hoje é muito raro isso, que esse médico ele era responsável por alguns quarteirões, algumas áreas da cidade. E ele visitava as famílias, e ele fazia a diagnose e prescrevia medicamentos, prescrevia atividade física, prescrevia dietas. E se essa pessoa adoecesse por não fazer o que o médico pedia, essa pessoa pagava a conta do hospital. E se a pessoa adoecesse, mesmo fazendo o que o médico pedia, isso era descontado da folha de pagamento desse médico. Então o que acontece? Esse médico mais ganhava quanto mais pessoas ficavam saudáveis. Pessoal, isso é bárbaro, isso é o caminho de tudo, né? E hoje se perdeu muito isso. Então hoje o médico é um diagnosticador, eu não estou aqui fazendo uma apologia em relação a médico, fisioterapeuta, muito pelo contrário, são parceiros de trabalho. Só que a qualidade é ombro a ombro, tem que ficar ombro a ombro. A nossa visão é outra. A nossa visão como terapeuta é olhar o sistema como um todo, é um sistema holístico, não só corpo, mas tudo aquilo que envolve o que nós chamamos de saúde. Aí depois que esses países começaram a ser colonizados, só para você ter uma ideia, assim, dentro de um conteúdo histórico da questão terapêutica, depois da Segunda Guerra Mundial, grande parte dos alemães foram contratados para ir trabalhar nos Estados Unidos. E lá eles começaram a fundar pequenos ashrams e levar grande parte da medicina holística, medicina natural, para dentro dos Estados Unidos. Então lá foi começando, principalmente Califórnia, crescer essa visão do cultivo do natural. Então a yoga, as meditações, a acupuntura e aí por diante nasceu muito no critério ocidental com essa migração dos alemães que tinham bebido dessa fonte, né, antes da Segunda Guerra Mundial, os jesuítas, os
os pesquisadores beberam muito dessa fonte e eles que começaram isso no mundo ocidental. Então tudo que a gente pega de conhecimento, tudo que a gente vê como livro, normalmente veio dessa migração, tá? Não basicamente direto da China e da Índia, mas já foi uma coisa traduzida pelos alemães e americanos. Então cada vez mais nós temos que pesquisar e ir atrás desses conhecimentos. A estratégia de crescimento. Então, estamos falando hoje de como que é essa terapia, de como essas terapias podem crescer. E aí eu anotei algumas coisas. Então, a primeira coisa, inovação. Pessoal, ciência e inovação não é contra o natural, muito pelo contrário. Ele melhora, muitas vezes, o processo natural, ele melhora o processo que você vai utilizar. Aqui no Brasil, se tem muita dificuldade de colocar processos científicos dentro da questão terapêutica. Só para você ter uma ideia, se você fala hoje para um médico sobre cromoterapia, ele vai falar, Luizinha, se você fala para um médico na Alemanha sobre cromoterapia, ele sabe exatamente o que é, porque lá tem pesquisas, centenas de pesquisas sobre essa área. Eu tenho uma lanterna que veio da Suíça. Essa lanterna na época para mim custou 1.000 euros. E aqui no Brasil a gente sabe que a gente consegue lanterna de cromo por 200, 250 reais. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas na época ficavam me criticando, falando assim, nossa, você gastou dinheiro à toa, você gastou dinheiro à toa. Só que ninguém via a ciência envolvida nessa lanterna. Então, assim, ela era capaz de diminuir queloide, ela era capaz de aumentar a cicatrização, fazer com que tecidos musculares se recuperassem de lesões numa velocidade que eu nunca vi, sem aplicação de exatamente nada artificial ou mesmo natural, somente com luz. Então, quanto mais a gente colocar ciência, quanto mais a gente abrir a porta para a ciência dentro da área terapêutica, mais nós vamos sair ganhando. E também vira um critério de discussão, né? Quando alguém fala que aquilo que nós fazemos é placebo, você fala, não, olha, aqui tem um artigo científico que está acontecendo. Hoje mesmo pela manhã, antes de organizando a coisa do seminário, eu vi no Facebook, eu vou ver até se eu procuro para colocar lá no website, uma reportagem na Globo, no hospital, no INCOR, aqui em São Paulo, Hospital do Coração, que fala sobre o reiki e a espiritualidade na cura de doenças. Então, hoje, assim, nós temos um hospital de referência, que é o Hospital do Coração, nós temos um hospital de referência, que é o Hospital das Clínicas, o Hospital São Paulo, que hoje trabalha com meditação, que hoje trabalha com reiki, tem uma cadeira especial de espiritualidade. Então, novamente, a medicina está abrindo, a pesquisa está abrindo. Então, o terapeuta ele tem que estar dentro disso, ele tem que estar envolvido com isso, para que ele possa executar o trabalho dele cada vez melhor. Inovação, que está dentro da ciência, atitude. Então eu tenho que ser um terapeuta com mais atitude dentro do mercado onde que eu vivo. Eu não tenho que me retirar dos lugares que me incomodam. Eu tenho que simplesmente me colocar e assumir. Sou terapeuta, é isso que eu faço e é assim que eu penso. Adquirir mais e mais conhecimento. Eu falei, olha, terapeuta, sinto muito. Na terapia, você nunca mais vai parar de estudar. Se você acha que tem uma hora que para, desculpa, não vai parar mais. Eu estou na área há 25 anos e eu não parei até hoje. Tá? Então toda hora está sendo uma coisa nova e aí por diante. Aí que a gente fala da questão da inovação, né? E disciplina. Você tem que se disciplinar em buscar conhecimento, em aplicar sua técnica, em se colocar no mercado de trabalho de uma forma digna. Isso é uma coisa bem interessante. Estrutura do ser. Então, quando a gente fala sobre terapia, quando a gente pensa em terapia, nós temos que mudar um pouco a nossa visão de, em vez de estudar a estrutura do ter, a gente começa a desenvolver a estrutura do ser. E também ensinar para as pessoas serem... nós somos educadores.
nós temos que mostrar para a pessoa o quanto é importante essa visão de criar um ecossistema adequado, criar uma comunidade mais assertiva na questão das relações, fazer com que as pessoas tenham mais conexão. Hoje, cada vez mais, eu vejo as pessoas muito separadas, né? Então, assim, a pessoa não consegue falar um bom dia para um vizinho, mas tem 2.000 amigos no Facebook. Então, são algumas coisas que eu não consigo entender ultimamente. E quando a gente fala sobre pessoas, né, nós temos uma visão terapêutica. Então, qual é a visão do terapeuta em relação a isso? Quando alguém chega, né, para um trabalho terapêutico, são 3 fatores que eu sempre falo que eu olho e que eu me organizo para olhar a pessoa através disso. Primeira coisa, eu adquiro conhecimento sobre quem é aquele indivíduo que está chegando. A gente tem que tomar muito cuidado que hoje em dia existe um recorde de em quanto tempo eu vou rotular a pessoa. Né? Então ela vai ser, dentro da bioenergética, uma oral, uma histérica, né? Dentro do Kahneman vai ser uma densa, uma rígida, dentro de N linhas terapêuticas, assim, o que ela vai ser? Indiana, Vata, Kapha, Pitta. Então parece que a gente tem um desespero para colocar a pessoa dentro de uma caixinha para que facilite a nossa visão. Então uma das primeiras coisas é realmente estabelecer uma conexão para que a gente possa ter um conhecimento sobre quem é essa pessoa que está chegando e quais são as relações que ela tem dentro do ambiente em que ela vive. Segundo, desenvolver cada vez mais habilidades e cada vez mais colocar nossas habilidades à disposição. Eu costumo falar uma frase que eu falo assim, eu não gosto das pessoas que se resumem. O que significa isso? Às vezes você estuda, tem um monte de habilidades na mão e por insegurança ou por falta de treinamento ou disciplina, você simplesmente não usa, ou usa só metade, ou usa pouquinho. Você fica dentro de um campo seguro. Não estou falando para você se arriscar e colocar a pessoa em risco, né? Não é isso. Mas se colocar e ir para estágio e buscar referência e buscar aplicar. Não se resuma, se coloque na vida com mais intensidade nessa questão. E atitude, né? Atitude como terapeuta, eu falo que hoje em dia eu trabalho com pessoas que querem se trabalhar. Eu não acostumo ficar com pessoas ou trabalhar pessoas que não querem se enxergar, não querem se ver. Que hoje o que acontece? Muitas pessoas chegam no consultório e parece que a gente tem um cardápio no qual ela vai escolher o que ela quer. Lógico, você pode trabalhar assim, não tem problema. Então você tem lá, você é massoterapeuta, você é terapeuta, você tem N técnicas e você deixa a pessoa vir e escolher o que ela quer. Mas quando você vai aplicar um processo terapêutico, você tem a visão. Então a tendência é você tem que ter a atitude de colocar para o seu cliente, naquele momento, o que seria melhor para ele. Os dois têm que escolher junto um caminho que é mais fácil para ele e que seja mais eficiente, tá? Então eu falo que o terapeuta hoje tem pouca atitude nesse lugar. Mas por quê? Porque fica muito sozinho, fica muito isolado. Então quanto mais nós tivermos lugares para se conectar, mais lugares para se relacionar, mais lugares para fortalecer esse caminho do educador, melhor. E para que tudo isso? Para que a gente possa ter um indivíduo equilibrado. Toda a nossa busca é do equilíbrio. Busca pessoal, busca dentro do trabalho. E a visão humana? Então hoje em dia como que as pessoas estão? Algum tempo atrás, a Organização Mundial de Saúde colocava que saúde era ausência de doença. Então, para isso, um pesquisador chamado Maslow gerou uma pirâmide de Maslow, que ele falou assim que as pessoas elas passam... Primeiro, ela olha para as necessidades fisiológicas, instintivas, supriu, ela vai para a questão social, supriu, ela vai para a questão existencial, até chegar no crescimento. Então, assim, não adianta. Muitas vezes você pega um lugar que a pessoa ela é muito, mas muito
carente de tudo, e não adianta você falar para ela que ela tem que ter uma visão espiritual. Ou uma questão de ela tem que ter consciência em relação ao meio ambiente. Então, dificilmente ela vai ter essa visão. Então, tem que suprir primeiro alguns passos. Então, a visão humana hoje está dessa forma. Os motivadores humanos, que nós chamamos, né, são os sonhos. Então, tem os sonhos. Eu gosto muito, hoje em dia, dentro dessa questão de trabalho corporativo, trabalho de valores, de crenças, aí por diante, fala muito em você tem que ter seus sonhos, você tem que ter sonhos grandes. Tem uma frase chinesa que eu gosto muito, que fala assim: os covardes têm sonhos, os guerreiros têm visões. Por quê? Porque o sonho é algo para se projetar. Visões é algo que eu sei, eu tenho ação e atitude e estou indo naquela direção. Então já tem toda uma ação envolvida para que isso ocorra. Dinheiro, né? Então tem uma coisa monetária e financeira que cada vez quer mais, quer mais, quer mais. Autorrealização, aprendizado, segurança, aprovação social. Pessoal, eu não sou contra nada disso, mas a gente tem que olhar que não é só isso que é um ser humano. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Então, quando você faz com que essa balança ela se desequilibre, a tendência é você criar ambientes patológicos. E aí o que acontece? O estado de doença aparece. Não só física, mas emocional e etc. Então a gente tem que ficar sempre de olho nisso. E aí os valores, né? Então assim, que valores que nós corremos atrás? Quais valores que nós defendemos? Eu coloquei alguns aqui, lógico, dá para encher esse quadro. Mas primeira coisa, o respeito. Eu acho que o terapeuta ele tem que ter respeito não só pelo cliente, mas por ele mesmo. Né? Então, em que ambiente eu vou trabalhar? Com que condições? Ganhando quanto? Né? Em que momento eu vou me investir no meu crescimento? Em quanto tempo eu vou investir na minha terapia? Quanto tempo eu vou investir no meu desenvolvimento? Então, não é só um respeito pelo que está fora, mas também por si. Trabalhar com a verdade, tá? Amor, união, atitude, humildade. E, pessoal, essa palavra humildade aqui no Brasil é usada de uma maneira muito esquisita. A humildade aqui é você ser inferior. Então, por exemplo, uma pessoa sabe 5 línguas. Se você chega para ela e fala assim, quantas línguas você sabe falar? Ela fala assim, 5 línguas. Você fala, nossa, que arrogante. Né? Agora, se ela fala assim, algumas, mais ou menos, você fala, nossa, a pessoa é humilde, ela sabe tanto, mas olha como ela é humilde. Então, humildade é uma relação muito próxima da inferioridade. Então, aqui, já estamos falando verdade. Se você faz aquilo, conte. Se a pessoa te perguntar, conte. Não vai assim, faço mais ou menos, porque... Não, para tudo. E, além de tudo, valorização de pessoas. Parece que a gente não precisava falar muito disso, né? Sendo que a gente cuida de pessoas. Mas é um tema a se olhar, porque muitas vezes eu já vi em alguns lugares o cliente ser um número. Né? Então, não é exatamente algo valorizado. É triste falar isso, mas acontece. Como somos percebidos? Então, assim, tenho meus valores. Então, o que a pessoa é, os valores, né? Ela é assim. Só que as pessoas, aqui na balança está escrito assim, as pessoas aprendem muito mais através de exemplos do que de palavras. Né? Então, quais são os meus valores? O que a pessoa é? Qual a conduta? O que ela faz? Pessoal, não tem jeito. Você tem que ter os seus valores, só que ele tem que ser alinhado com as suas ações. Não adianta você ter valores, mas não ter conduta. Ou ter conduta, mas seus valores estão meio atrapalhados. Né? Então, assim, valores ligados à essência, conduta ligada à existência. Valores subjetivos, condutas objetivas, baseados nos seus valores. Fundamento da consciência humana, fundamento do comportamento humano.
autoconhecimento e conhecimento do outro, educação para o ambiente. Então tudo aquilo que nós fazemos como terapeuta, a nossa função é colocar isso no ambiente e fazer cada vez mais ambientes melhores, não só para nós, não só para nós. Eu falo que todo terapeuta ele deveria deixar um rastro. Ele deveria deixar um rastro. Aquele ambiente não tem que ser só bom quando ele está. Ele tem que ser bom mesmo ele não estando mais ali. Isso é uma coisa... Eu falo assim, são utopias, né? São formas de pensar e formas de ver a vida que vem vindo, né? Com essa questão da terapia. A nossa proposta, assim, é buscar uma excelência, né? Então, quando o método terapeuta ele foi criado, ele foi desenvolvido, ele tem uma missão e uma visão. Então, qual é a missão, né, do método? Despertar no terapeuta o poder de transformação. E a visão? Educar através de artigos, palestras, cursos, congressos. Então, não tem jeito, é o crescimento. Então, e também, já falando sobre essa coisa de curso, congresso, não saia, fique até o final, porque eu vou falar hoje ainda da coisa de cursos que a gente está criando, o congresso que a gente está criando, em outubro vai estar aí no ar. E eu estou muito feliz, né? Porque o que acontece? Quando eu falo sobre essa questão do agente de transformação, eu levo muito a sério. E faz 6 meses que nós estamos criando esse blog, esse site, para que ele atenda parte dessas expectativas. Eu falo assim, não dá para atender a tudo, mas parte dessas expectativas, com o apoio de vocês, com a união que nós estamos começando a ter, gerar um caminho de crescimento muito interessante. Né? E aí, de repente, ser essa bolinha aí, ó. Enquanto todo mundo fala de tensão, quando todo mundo fala de desequilíbrio, tá lá você, iluminado, com uma carinha feliz, e automaticamente a sua frequência começa a reverberar nos que estão ao redor. Daqui a pouco vai ficando mais gente amarelinha, mais amarelinha e aí por diante. Então a nossa função é essa, é ser um agente de contaminação viral de bem-estar. Olha só, agente de transformação é um contaminante viral de bem-estar. Legal isso, hein? Qual é a nossa proposta a curto prazo? É olhar e entender por que essa profissão existe. Pessoal, a primeira vez que eu fui me cadastrar, há 25 anos atrás, na área de terapia, eu fui na prefeitura buscar um negócio lá de autônomo, e o cara falou assim, a única coisa que tem é massagem, banhos e afins. Eu falei, nossa, como assim, né? Massagem, banhos e afins. Então isso cresceu muito. Então se você for hoje, pelo menos aqui no estado de São Paulo, na CBO, na cidade de São Paulo, na CBO, né, que é o Código de Brasileiro de Ocupação, hoje nós temos massoterapeuta, quiropraxista, acupunturista, naturopata, terapeuta holístico. Então tudo isso já existe para o mercado de trabalho. Então o que nós precisamos é nos fazer existir. O que nós precisamos é nos colocar dentro do mercado de trabalho como pessoas eficientes, como pessoas que dão um upgrade no seu crescimento, pessoas que fazem diferença dentro do mercado. Para quem esse profissional entrega? Né? Qual é a nossa... Para quem a gente trabalha? Pessoal, para todo mundo. Todo mundo. Eu costumava brincar, né? Falei assim, para que o terapeuta serve? Não, quem o terapeuta atende? Eu falei assim, olha, qualquer um, é só estar respirando. Porque é uma coisa muito interessante, né? Você fala assim, então vamos cuidar quando a pessoa ficar ruim. Não, a visão da terapia é profilática, ou seja, eu vou estar ali ajudando o indivíduo a criar um sistema de saúde para que ele não adoeça. Quando ele adoecer, eu tenho que dar para ele ferramentas para que ele possa restabelecer a saúde. Já não está mais na minha mão. E se ele tem uma doença crônica, eu vou estar ali para ensinar técnicas para que ele gere minimamente uma qualidade de vida.
Ou seja, nós temos uma atuação em todos os campos. Todos os campos. É como eu falo, a gente está ombro a ombro com todas as técnicas de saúde, sem excluir nenhuma. Ah, mas você é a favor da alopatia? Pessoal, tudo tem seu lugar. Tudo tem seu lugar. Então a gente não pode ser também essa coisa muito radical, porque nós vamos fazer ambientes sofrerem. Quem faz parte desse grupo? Bom, quem que eu considero terapeuta? Terapeuta é todo aquele que cuida de pessoas. Tá? Então, eu considero médico, fisioterapeuta, terapia ocupacional, psicólogo, psicoterapeuta, pessoas formadas em atividade física, são ótimos terapeutas. Que a gente tem que tirar da visão que terapeuta é aquele que senta e escuta você falar de problema. E isso é um dos segmentos. São as pessoas que cuidam mais da parte emocional, da parte de crenças, né? Isso é um outro segmento, é um segmento da terapia. Mas terapia é qualquer técnica que você use para que a pessoa consiga, dentro do ambiente dela, se expressar de forma mais íntegra. Qualquer tipo de técnica que faça a pessoa ir para o meio e agregar, e não retirar. Então isso que eu considero terapeuta. É uma visão minha, tá? E qual o resultado que se espera? Ó, primeiro, você olha o mercado hoje, como que ele está, né? O país como ele está. Cada região reclama muito da área de saúde, da área de condições de tratamento. E agora imagina se antes dessa pessoa ir para o hospital, se ela tivesse um grupo de educadores, terapeutas educadores, que a ensinassem a cuidar de si e da família. Para que quando ela realmente fosse para o hospital, ou para uma casa de saúde, ou para um sistema de saúde, ela fosse realmente por uma necessidade. Ela fosse realmente por algo que ela precisasse tratar de forma real, pronta ali. Né? Eu não estou falando que você não vai cuidar, não é nada disso. Ou tomar cuidado também de deixar de lado os sintomas, né? Não, um chazinho vai passar. Não é isso que eu estou falando. Mas muitas coisas poderiam ser resolvidas antes de acontecer. Por exemplo, se você ensina a pessoa higiene básica, alimentação, cuidados, atividade física, meditação, grande parte dos problemas seriam resolvidos antes. E eu não estou falando isso porque eu acho. Eu estou falando isso baseado em pesquisa. Baseado em pesquisa. Então, a nossa visão a curto prazo é fazer com que as pessoas tenham essa visão. Né? Então, para quem esse profissional entrega, qual faz parte desse grupo, por que esse profissional existe e qual o resultado que se espera. Então eu espero que cada vez mais esse terapeuta ele tenha uma visibilidade dentro do mercado de trabalho e se torne tão potente como profissão como qualquer outra que trabalha na área de saúde. E a médio e longo prazo? Essas pessoas conectadas entre si, né, formando redes e redes e redes de agentes de transformação. Eu falo que eu gostaria muito de viajar pelo Brasil e encontrar pessoas que tenham formações fortes, formações eficientes e pessoas que estão dentro do mercado de trabalho de forma potente, coerente, que eu falo de forma-função, né? É que tua forma e tua função se expresse em forma de saúde e bem-estar para as pessoas que estão ao redor. E mais do que isso, conexão. Eu falo que falta muita conexão. Quem me conhece mais de perto sabe o quanto eu falo sobre isso. Eu tento, ano após ano, fazer com que as pessoas
se conecte, os terapeutas se conectem, essa profissão se torne mais forte e mais íntegra e tá bem melhor. Ainda não tá do jeito que a gente quer, mas eu não desisto. E isso é uma coisa bem interessante. Eu sou uma pessoa muito teimosa. Vamos falar o português, claro, né? Sou teimoso nesse sentido, eu não desisto. Aí, assim, para que tudo isso? Porque a gente tem um reconhecimento dentro do mercado de trabalho. Novamente, né? Pra gente não ficar à margem, pra gente não ficar com aquilo que sobra. Né? Quase sempre as pessoas muitas vezes vêm pra terapia porque ela já passou por várias áreas e chegam pra gente assim, porque um amigo falou, vai lá e tenta. Vai lá e tenta. Pessoal, a gente deveria ser recomendado por médicos, por fisioterapeutas, assim como eu recomendo eles também. O trabalho em equipe é inacreditável. Lembrando que esse reconhecimento é para a área, não para você, não é uma coisa egóica. Porque, por exemplo, quando eu recebo um cliente e se ele ficar bem, que ótimo, é ele que ficou bem. Então, os recursos que eu precisar utilizar, inclusive recomendar para outros terapeutas, eu vou fazer. Por quê? Porque a pessoa mais importante naquele momento é ele e não eu. De novo, para mim ser terapeuta é aquele cara que ele faz o movimento tão forte, tão presente, que aquilo vai ficar marcado mesmo ele não estando mais ali. Mesmo a pessoa não lembrando quem ele é. Mas o trabalho dele ficou impresso. Por que precisamos dessa visão? Por que nós precisamos nos agregar? Por que nós precisamos ir para essa direção? Uma das coisas que eu tenho como treinamento, entrem lá no site do Métodos Terapêuticos, tem um treinamento sobre marca pessoal. Pessoal, marca pessoal é o seguinte, como que as pessoas lembram de você quando você não está? Como que as pessoas lembram de você? Eu lembro alguns anos atrás, tinha um amigo, eu estava dando uma aula e a menina falou assim, eu vou te mandar um e-mail. E aí ele virou para ela e falou assim, como que é? Espera sentada, porque esse cara não responde e-mail. Aquilo me incomodou tanto, eu falei, nossa, que marca pessoal eu tô deixando. A partir dali comecei a me organizar e me tornei um respondedor de e-mails. Então, assim, as pessoas não ficavam mais esperando a minha resposta. Isso tornou um instrumento muito eficiente. Então, a marca pessoal, você pode trabalhar nela. O que mais me altera é encontrar pessoas, inclusive terapeutas, que falam assim, mas eu sou assim. Eu quase tenho um treco. Ninguém é assim. Eu falo que crenças, forma de agir é igual músculo, se treina. Então, se a coisa está incomodando e não está adequado, treine. Se quiserem, busque lá o treinamento, que é muito interessante. Exista para o mercado de trabalho, também eu tenho um treinamento sobre isso. O terapeuta, normalmente, é aquele cara que ele recebe dinheiro, cheque, e ele vai fazendo barganhas e tal, e ele não tem um cuidado financeiro em cima daquilo que ele recebe. Então, novamente, nós ficamos à margem. Então, se você precisa de um investimento, se você precisa comprar uma casa, se você precisa reformar um consultório, quase sempre é muito complicado, porque ninguém nos ensina a trabalhar com dinheiro. E dinheiro não aceita desaforo. Se você não trabalha bem com ele, ele escorre entre os dedos. Ética. Nós precisamos mais ética dentro do nosso mercado. Por quê? Porque nós não podemos falar mal de outras áreas. Nós temos que nos unir a outras áreas. Lógico, tem profissionais e profissionais. Nós temos que buscar profissionais adequados. Então eu vejo dentro da área terapêutica, muitas vezes falando mal de tal técnica, falando mal de outra, ou de tal terapeuta. O que acontece é o seguinte, eu falo que a terapia é como se fosse uma arte. Como eu vou escolher me expressar, só depende de mim. Eu vou escolher a forma de terapia que melhor se enquadra para que eu possa atender o meu cliente. E vou levar, e lógico, isso vai funcionar com um grupo de pessoas e não com todas. Mas tem vários e vários e vários terapeutas que vão se diversificando e vão trabalhando e para levar um contexto adequado. Então não existe uma técnica eficientíssima e uma muito ruim. Não, tem a técnica que eu melhor me expresso. Então a gente tem que ter uma ética e um bom senso em relação a isso.
Programas de liderança, então é uma coisa que eu quero trabalhar um pouquinho ainda dentro dos métodos terapêuticos, vou trazer algumas entrevistas em relação a isso. Programa de liderança, sim, nós temos que ser líderes do nosso dia a dia, da nossa vida. Estratégia de crescimento, como nós podemos crescer. Aqui eu coloco cursos, seminários, congressos. É uma coisa que eu estou trabalhando muito forte para trazer isso online. Por que online? Eu não acredito na interação pessoal? Lógico que sim. Mas a gente tem que tirar desses núcleos que são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ou Porto Alegre. E o resto do Brasil? E os outros lugares que não têm esse acesso? O que vai acontecer com a terapia nesses lugares? Então, o trabalho online é um trabalho que faz com que qualquer pessoa acesse uma quantidade X de informação. E isso, para mim, é muito interessante. Trabalhar em grupo, aprender a trabalhar em grupo, né? Que é uma coisa difícil, mas pode ser treinada. Qualidade de vida para o terapeuta, não só para o meio, mas para ele também. Ele se cuida, ele se desenvolve, ele cresce, né? E conferir uma educação constante. Então, assim, foi pensando nisso que eu coloquei essa pergunta. Por que precisamos dos métodos terapêuticos? Porque eu vou tentar colocar tudo isso dentro do métodos. Preciso da ajuda de vocês, então me deem opinião, coloquem aí o que vocês pensam, o que vocês acham. Eu não estou sozinho nesse pensamento. Tem um cara que faz jogos cooperativos, ele fala assim, Deus é feito de eus. Então, várias cabeças pensam melhor que uma. Bom, vamos falar do start, né? O caminho da conquista. Como isso começa? Quais são as atitudes? Quais são as ações, né, que eu tenho que ter para seguir? Primeiro, criatividade e transparência. Eu falo que dentro do método eu costumo ser extremamente transparente. Extremamente transparente. Eu não deixo de responder nada. Todas as minhas caixas de diálogo, ou minhas caixas de observações, elas são completamente abertas. Então, se você vai falar bem, vai falar mal, tá lá, eu deixo para todo mundo ver. Eu não tenho medo disso. Então, eu quero esse lugar muito transparente. Criatividade, eu vou tentar trazer pessoas, tecnologia, tudo que puder para agregar cada vez mais no processo terapêutico. Disciplina e foco. Isso é uma coisa assim que eu estou criando, que é uma linguagem nova para mim também. Eu estou com foco e disciplina para que eu possa mandar e-mail toda semana para vocês com atualizações, com treinamento. A partir de terça-feira, marque aí, a partir de terça-feira já tem um treinamento chamado Filosofia do Peixe. São 12 semanas, eu vou trazer uma lâmina por semana. Esse treinamento é gratuito e eu vou falar para vocês, ele é muito simples, mas funciona demais. Eu gosto muito de uma frase do Stanley Kellerman que fala assim, menos é mais. São coisas simples que você coloca no dia a dia, que você pode inclusive colocar com o seu cliente também, e como faz com que o ambiente fique melhor. E na quinta-feira eu vou começar um treinamento exclusivo de 9 palácios. É uma técnica que eu faço ela há mais de 15 anos dentro de consultório para alguns públicos, algumas organizações, e vem funcionando muito. É a visão chinesa de como alinhar e trabalhar com as 9 áreas da vida. O que eles falam assim, aquela área que normalmente você não confere atenção, é por lá que você perde energia. E nós temos um hábito ocidental de achar que as coisas são segmentadas. Então assim, eu vou trabalhar, quando o meu trabalho estiver bom, eu volto aqui para cuidar do meu relacionamento. Dançou, meu amigo. É tudo junto. É tudo junto. Então, 9 Palácios ele te dá uma visão mais panorâmica. Então, também vai ser 9 semanas. Então, terça e quinta, eu vou estar lá, fora entrevistas Então, assim, nós estamos fazendo com que esse site ele se torne muito dinâmico. Atitude e novos talentos, né? Então, assim, eu estou trazendo pessoas que estão se destacando dentro da área de terapia de uma forma muito legal, estão se aproximando, uma linguagem nova, um sangue novo, né, para oxigenar um pouco o que a gente fala sobre terapia. É um blog que eu quero que tenha bastante atitude,
né, com a participação de vocês. Eu quero saber o que acontece, eu quero atender aos processos do jeito que vierem. Então, assim, vamos fazer isso bem dinâmico. E aí, chegando aos métodos terapêuticos. Então, assim, o que ele oferece? Qual que vai ser o trabalho dos métodos? Então, assim, nós temos atualização, palestras, entrevistas e dicas diárias, semanais, cursos online, treinamento e congresso. Então, nas palestras, nós já temos algumas lá, do Márcio Bom Tempo, falando sobre água magnetizada, Emmett Goswami, falando sobre o ativista quântico. Dentro do congresso, eu preciso falar isso, dentro do congresso, eu estou fechando com um amigo que ele é um cientista mesmo, e ele vai falar sobre a água. Pessoal, é inacreditável a visão que esse cara tem sobre a água. Inacreditável. Então, eu estou muito empolgado com ele trazendo essa visão para nós, que somos terapeutas, porque eu falo assim, a gente precisa saber o que está acontecendo. E esse cara, ele tem essa visão. Entrevistas, aqui eu já tenho uma entrevista gravada com a Fabiana Deus, que ela fala sobre conversa tátil. Eu falo assim que esses novos talentos, ela para mim é um desses novos talentos. Ela tem um sistema exclusivo de trabalho, que é a conversa tátil, que é uma forma de tocar diferenciada para terapeutas, para quem faz massoterapia, para quem faz trabalho corporal. A visão que ela tem é uma visão muito interessante, que ela já estuda há mais de 10 anos. Essa entrevista está lá no blog, só buscar, vale bastante a pena. Dentro desse trabalho também tem um trabalho EMDR, que também tem uma entrevista lá. Pessoal, vou trazer pessoas para ser entrevistado, vou gravar alguns vídeos. Olha, vai atrás que vale a pena. Vou trazer minha paixão, que é medicina chinesa. Então já trouxe alguns artigos sobre medicina chinesa, mas quero discorrer. Uma das minhas propostas é começar, talvez fazer até como um canal de assinatura, não sei ainda como vai ser esse modelo, mas trazer toda semana dicas sobre medicina chinesa e o que fazer, protocolos de atendimento, sem sair a coisa da receitinha, pelo amor de Deus, mas fazer um caminho de pensamento do tratamento chinês, do seu cliente. Isso a gente está amadurecendo, logo já vai estar circulando isso. Quiropraxia tem falando um pouco sobre o que é a quiropraxia, é uma técnica também que se sabe muito sobre ela, mas não se divulga do jeito que merece. É uma prática excepcional. Eu falo, se os circuitos elétricos não estão funcionando, dificilmente alguma coisa vai funcionar naquele sistema. Então, até o Qi, a energia Qi, para poder passar, eu preciso ter os meus nervos e minhas estruturas alinhadas. Alimentação, sucoterapia, frutoterapia, eu falo que isso, eu sou apaixonado. Então, se você for entrar lá no blog dos métodos terapêuticos, vai ter receita de pasta de castanha de caju, vai ter dica de suco detox. Então isso são coisas que eu trago o tempo todo, porque é eficientíssimo. Eu falo que meu sonho de consumo é ainda ter um consultório em que, na hora que o cliente chegar, ele recebe um copo de suco verde, ele consegue fazer um trabalho terapêutico e ter um momento de descanso, para que depois ele volte para a vida de uma forma mais revigorada. Ainda vamos falar sobre isso. E na questão dos cursos, né? Congresso, treinamento. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre o treinamento, o congresso. Pessoal, não percam. Eu vou disparar isso provavelmente semana que vem. Se inscrevam. É um congresso nacional de terapias. Já tenho pessoas confirmadas muito boas, muito legais. Mas eu quero estar com o material delas em mão primeiro, para depois divulgar os nomes. E aí o que vai acontecer? Esse congresso ele vai durar alguns dias, são em torno de 20 terapeutas que vão falar nesse congresso, e ele é totalmente gratuito online. Então você, na hora que o congresso estiver passando, você vai poder clicar e assistir gratuitamente a entrevista, a apresentação. Então, assim, é muito legal isso. E depois a gente vai disponibilizar, para quem quiser adquirir,
as gravações, os áudios, à parte. Mas no dia da gravação e na hora da gravação, se agende, porque vai ser totalmente gratuito e eu estou trazendo umas pessoas muito boas para fazer esse trabalho do Conaterra. Tá? Eu estou muito empolgado, estou muito feliz, né, nesse começo dos métodos terapêuticos, já consegui fazer com que pessoas muito boas cheguem para a gente estar desenvolvendo esse congresso. E aguarde que a gente vai mandar e-mail. Nós mandaremos e-mail para vocês. Eu gostei desse bonequinho com estilingue, né? Assim, imagina, a carta já se foi há muito tempo, mas eu achei bem interessante. Então aguarde os e-mails. Vocês que estão aí no Método Terapêutico se inscreveram para estar hoje aí. Eu tô com o e-mail de vocês. Eu vou mandar cada vez mais as atualizações, as chamadas, para que vocês possam estar cientes do que está acontecendo. Nas palestras, eu coloquei, como eu falei, né, já criei uma de marca pessoal, exista para o mercado de trabalho, vou colocar outras coisas, né, estamos nos arrumando tecnologicamente para fazer isso. E eu vou falar para vocês, tivemos que aprender tudo isso, né, aquela coisa, quando você quer, você cria músculo, você aprende. Então, tá muito legal essa coisa da marca pessoal, existe para o mercado de trabalho e já vou lançar mais algumas daqui a algumas semanas. Mas a filosofia do peixe, 9 Palácios, já vai estar aí semana que vem. E o curso online. Então, o que nós criamos nesses 6 meses, né? Nós vimos a necessidade que as pessoas tinham de se aprimorar e de ter informações fortes, adequadas, para aprimorar o seu trabalho terapêutico ou até para começar a iniciar no mercado. Às vezes trazendo um trabalho para a família, às vezes trazendo um trabalho para a comunidade em que existe, que frequenta. Então o Métodos Terapêuticos, o que ele fez? Ele criou um curso de terapias naturais. Então vamos lá explicar um pouquinho melhor sobre isso. É um programa de aperfeiçoamento e treinamento de terapias complementares. E esse programa é voltado a todos aqueles que querem ingressar ou aprimorar técnicas, com foco principal no equilíbrio e saúde. Simples. Então, o que a gente oferece? Né? Devido a pedidos, o que nós fizemos? Nós separamos todos eles em aulas. Então, assim, cada aula, cada tema, nós temos alguns temas disponíveis agora, nós estamos criando outros, né? Aliás, se você puder nos dar a opinião do que vocês querem, talvez eu esteja aqui com o pensamento, eu acho que a pessoa quer tal coisa, e eu estou criando, e um grupo grande de pessoas quer outro assunto. Então, nos deem uma dica para que a gente possa ir atrás e buscar e pesquisar. Temos parceiros muito legais trazendo informações e aí por diante. Então, o que nós oferecemos? Nós oferecemos em cada tema um e-book digital e uma videoaula. Então, como se você estivesse tendo uma aula com aquele professor, com a matéria que está no e-book. Então, cada aula é isso. É um e-book com uma videoaula. Hoje, o que nós temos disponível no nosso site é cromoterapia, magnetoterapia, aromoterapia, geoterapia, alimentação e sucoterapia. Todas elas com tabelas de tratamento, tabelas de atuação, cada uma delas com narração de cada aula. Olha, foi feito com bastante carinho. Bastante carinho. Para quê? Para que você pudesse agregar mais dentro da sua área ou até iniciar algo. E aí, o que nós fizemos? Nós ficamos pensando, e fomos pensando. Eu sou naturopata, né? Então, o que é um naturopata? É uma pessoa que ela tem um leque de opções e técnicas naturais, das quais ela atende seu cliente. E aquilo que eu te falei, de repente você fala assim, eu amo cromo, amo. E você atende com cromo. O que você vai perceber nos seus atendimentos? Que a cromo ela vai atender de forma muito favorável em torno de 70% dos seus clientes, 80%. E algumas pessoas não são afetadas pela cromo. E eu falo que é por isso que é bom você saber outras técnicas. É por isso que eu falo que muitas vezes você pegar o sistema completo é muito mais fácil do que pegar ele em partes. Não estou falando que você vai ter que fazer tudo.
Mas eu, por exemplo, sou naturopata. Eu amo algumas práticas e outras nem tanto. Mas hoje eu sei recomendar porque eu já estudei aquele assunto. Então hoje, quando eu indico a drenagem linfática, quando eu indico o Rolfing, quando eu indico a drenagem linfática, Rolfing, quando eu indico o que mais que eu indico? Reich, né, trabalho reichiano, a psicologia, são coisas que eu já passei ou que eu estudei. Então, eu falo assim, quanto mais informações você vai adquirindo e você vai se desenvolvendo, mais opções de equilíbrio você dá para o seu cliente. Isso é muito importante. Eu vou falar para vocês que assim, uma experiência de 25 anos na área, você não vai conseguir resolver tudo. Mas você pode ser uma pessoa que vai fazer uma baita diferença se você indicar a pessoa que pode ajudá-la. E aí, pensando nisso, nós fizemos um compilado, né? Então, o curso completo, o que ele vem? Ele vem 8 videoaulas. Então, ele vem alimentação, anatomia de pele. Essa parte de anatomia de pele, o que eu fiz? Dificilmente, dentro das escolas de terapia, a gente estuda a pele, ou lesões, ou pele. Fica uma coisa meio en passant, né? E aí você não sabe exatamente o que você pode mexer e o que você não pode. Eu preparei um super material de pele, para que você tenha exatamente noção do que pode mexer e do que não pode. Aromoterapia, cromo, fitocosmética, né? Então como que você pode agregar a fito, a parte estética, geoterapia, magnetoterapia, sucoterapia. Então eu separei, são 8 vídeos, são 2 a mais, 3 a mais do que está lá no à parte, né? Exclusivamente para pro bloco completo. Então assim, para esse curso completo são 8 videoaulas com uma apostila inteira com todos esses temas. Então você vai ter a parte teórica e a parte em vídeo. Só que assim, para motivar, nós preparamos um bônus, né? Nós preparamos um a mais, que é um curso completo, mais um e-book de fórmulas e protocolos para se aplicar essas práticas terapêuticas. Então é um livro, mais um e-book à parte, com N protocolos. Então como faz creme, faz óleo, toda a parte de estética, aromoterapia, e 16 vídeos de fórmula, que a gente foi fazendo as fórmulas e fui dando dicas de como montar, em que horário, em que momento aplicar e como aplicar. Então isso aqui é um bônus, então ele vem a mais. Outro bônus, além disso, quem adquirir o pacote completo vai ter um acompanhamento de 6 meses por Skype para tirar dúvidas ou adaptar as técnicas para a sua clínica, o seu consultório. Então durante 6 meses a gente vai se falar para que eu faça um trabalho muito próximo de você, para que não tenha dúvida de como aplicar e de que forma aplicar. E aí para esse lançamento, olha só, cada aula está numa média de R$ 127 reais. Hoje, que a gente está inaugurando métodos terapêuticos, né, de forma oficial, cada aula e cada e-book, R$ 67 reais. Então é assim, eu quero um e-book sobre cromo, R$ 67 reais. Você vai ter o e-book e a videoaula para você. É sua. Não é assim, assista durante 3 meses e vai sumir. Não, é sua. Então, R$ 67 reais. Aí nós ficamos pensando o que oferecer por curso completo. E aí nós chegamos a uma conclusão, né? Então assim, para o curso completo, se você comprar aquelas aulas separadas, você pagaria 536, tá? Se você comprar o curso completo, você vai receber um e-book de técnicas, 8 videoaulas, mais um e-book de fórmulas, mais 16 videoaulas e um acompanhamento de 6 meses. E para isso a gente está cobrando 397, que pelo nosso link lá, onde que nós colocamos o link desse curso, você ainda consegue pelo cartão de crédito fazer em 6 vezes. É absurdo assim, a facilidade disso. Então eu acho que é uma coisa que vale bastante a pena. Não é que o outro também não vale. De repente você pode adquirir para ver o que acontece.
E se ficar insatisfeito, eu garanto a devolução do seu dinheiro até 30 dias. Tá? Como eu falei para vocês, aqui a gente trabalha com a verdade, com a clareza, a transparência. Eu não quero te deixar com material e que você fique insatisfeito. Eu sei o que eu produzi, eu sei como eu escrevi, então é assim, eu garanto esse lugar. Se você não ficar satisfeito, a gente devolve o pagamento integral para você. É uma confiança que eu tô aqui compartilhando com você para que a gente possa começar bem. Começar bem. E aí é o seguinte, se você se interessou pelo programa completo, você pode entrar nesse link. Aí você pode, se você quiser, eu vou dar um tempinho para você escrever. Pode escrever esse link, ou se não copiar aí da página. E se você se interessou por uma aula, aí você nos manda um e-mail. Porque o curso completo, como ele é um pouco mais caro, nós colocamos dentro de uma plataforma para que você pudesse pagar em mais vezes. Aqui no Métodos Terapêuticos, a aula sozinha já não dá para facilitar tanto, tal. Então tem que mandar um e-mail para que a gente possa direcionar para você a videoaula e o e-book. Então, já deu tempo de anotar? Espero que sim. Qualquer coisa me peça inbox e eu te mando de novo. Bom, pessoal, então aqui nós estamos finalizando o nosso vídeo de inauguração, o nosso vídeo de começo das terapias naturais, dos métodos terapêuticos. Eu espero que tenham gostado. Vou preparar outros webinários para que a gente fale sobre temas específicos. Então vou marcar um webinário sobre medicina chinesa, webinário sobre... Então, fora as palestras e os vídeos que eu já vou postar dentro do próprio tema, eu vou abrir temas para webinário para que a gente possa conversar durante. Então, espero que tenham gostado. Boa noite para vocês. E nos vemos em breve. Até lá. Fernando Moura, Métodos Terapêuticos.